em tudo vos tenho mostrado que assim trabalhando convém acudir os fracos e lembrar-se das palavras do Senhor Jesus. Portanto, ele mesmo disse: é maior felicidade dar do que receber. Hoje, mais especificamente, a gente vai falar sobre bens materiais. E o que eu queria deixar bem claro aqui para nós é que ter bens materiais não atrapalha a nossa salvação. O que atrapalha a nossa salvação é a relação que nós temos com esses bens. De repente a gente não tem bens materiais e é isso justamente que atrapalha a nossa salvação, porque a gente está muito preocupado com as contas que a gente tem que pagar, com as dívidas. Então isso acaba tomando, né, o lugar de Deus na nossa vida. Dois exemplos, né, que eu costumo dar para a gente refletir um pouquinho. Pense você em duas situações. A primeira, você recebe ali o seu salário, o seu pagamento, o seu ganho, né? Às vezes trabalha de autônomo, mas você tem ali o seu ganho todos os meses e você não consegue pagar todas as suas contas. Você sempre está ali preocupado se o dinheiro vai dar, se não vai dar. Ou, às vezes, você até está endividado, muitas vezes até com dívidas muito altas, que você não sabe como que você vai pagar. Você não tem o dinheiro para ter um alimento digno, né? Ou você tem, mas é só para aquele básico mesmo. Você gostaria de colocar os seus filhos aí numa escola católica, numa boa escola, onde você sabe o que está sendo ensinado, você sabe dos valores que estão sendo transmitidos nessa escola, mas essa escola é particular, você não tem o dinheiro para pagar essa mensalidade. Ou seja, você está sempre preocupado. Chega final de ano, chega férias, você não pode, né, ir a lugar nenhum com a sua família, passear, porque o dinheiro não dá. E uma outra situação você consegue pagar suas contas em dia, você tem uma vida digna, tá? Onde você consegue ter aquilo que é necessário. Você, quando chega no final do ano, você consegue fazer um passeio, nem que seja na cidade vizinha, mas você consegue ter um lazer. Não só no final do ano, né, mas no final de semana, enfim, você consegue ter um lazer aí com a sua família, talvez ir num cinema, num teatro, alguma coisa desse tipo. Você consegue pagar uma escola para os seus filhos. Um exemplo que eu até esqueci de dar ali, né, quando a gente não tem dinheiro, mas quando tem um retiro, quando tem um encontro, às vezes até em outra cidade, você consegue ir, você consegue pagar a inscrição, você consegue pagar o transporte até lá, então você consegue participar dos eventos da igreja, porque você tem o dinheiro para isso. Enfim, você tem o dinheiro para aquilo que é necessário. Em qual dessas situações você se sente mais livre e mais feliz? Qual das duas? E aí lembrando, né, lá do primeiro dia, qual é o desejo de Deus para a nossa vida? É felicidade, é tranquilidade, é paz. A gente viu que prosperidade é tudo isso. Então, em qual das duas situações a gente vai ser mais grato a Deus? Que a gente viu também aí ontem sobre gratidão. Qual das duas situações a gente vai estar vai ser mais grato a Deus? Então vejam que não é errado a gente ter bens materiais. A gente não precisa viver na pobreza, a gente não precisa viver na miséria. A não ser que você seja um religioso, uma religiosa que fez votos de pobreza, castidade e obediência.
Então, a não ser que você seja um religioso, uma religiosa, você vive em uma comunidade de vida que fez esses votos, enfim, se não é o seu caso, você não precisa viver ali na necessidade. Você não precisa, tá? Não é errado a gente ter bens materiais. O que faz a diferença é a relação que a gente tem com esses bens materiais. E aí a gente lembra, né, daquela passagem tão famosa, onde Jesus fala, que é lá em Mateus 19, 23 e 24. Onde Jesus fala que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E aí eu pergunto para você, o rico aqui que Jesus está falando, será que é o rico de dinheiro mesmo? Porque veja bem, eu não estou falando de milionário, tá? Estou falando dessa pessoa que tem o dinheiro ali necessário para todas as necessidades do ser humano, inclusive o lazer, tá? O bem-estar. Essa pessoa está mais preocupada com as contas a pagar, ou será que quem está mais apegado ali ao dinheiro porque está o tempo inteiro preocupado é aquele que não tem nada? Então, qual dos dois nessa situação é o rico? O rico de preocupações, o rico de coisas que nos afastam de Deus. Tá ficando claro para vocês? Lá no grupo vocês não estão comentando, não estão partilhando, não estão colocando dúvidas. Será que tudo que eu tenho falado até agora está claro para vocês? O que eu estou falando hoje está claro para vocês? Então veja só, essa palavra que eu estou dando o exemplo agora, né, do camelo passar pelo buraco da agulha, ser mais fácil do que um rico entrar no reino do céu, ela ficou impregnada ali na nossa mente como sendo errado a gente ter bens materiais. E não é, tá? Mas, às vezes, o nosso desejo em ter as coisas materiais é que atrapalha a nossa salvação. Independente da gente ser rico ou ser pobre. Se a gente for rico e a gente viver cada vez querendo ter mais, cada vez querendo ter mais, preocupado com as coisas materiais, com as coisas para essa vida, a gente está sendo um rico, né? Que não vai entrar no reino dos céus. Da mesma forma, se a gente também for um miserável, que não tem nada, e viver preocupado também se vai ter o dinheiro para poder pagar as contas ou não, tá? Então, é a relação que a gente tem com o dinheiro, com os bens materiais, que atrapalha a nossa salvação, não somente o dinheiro em si, tá? Os bens materiais. Então, não sendo o nosso caso de ter feito aí voto de pobreza, não é pecado, não é errado a gente desejar ter uma vida digna, tá? Errado seria a gente viver, né, trabalhar feito louco para ter uma mansão e depois mais outra na praia, mais outra na montanha e ter carros importados na garagem. Isso aí vai estar tomando o lugar de Deus na nossa vida, né? Porque a gente vai ter que trabalhar tanto que a gente não vai ter tempo para ir na igreja, a gente não vai ter tempo para rezar, né? E ao contrário também. Então, ficou claro isso para vocês? Tá claro? Eu espero que sim. Se não tá, se tem alguma dúvida, coloca lá no grupo ou nos comentários aí no YouTube, tá? E aí a gente vem então pro tema do nosso dia, necessariamente, que é o desapego, né? Que é também outra passagem bem conhecida nossa, que é de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 e 45, que diz: todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Então ali é a história dos primeiros cristãos que abraçaram a fé e que viviam em comunidade.
Então, aqueles que tinham, vendiam tudo que tinham, porque eles iam viver juntos e ali era dividido por todos, tá? Então, é outra passagem que nos deixa ali na dúvida sobre ter ou não ter bens materiais. Então, é lícito, é justo que eu tenha a minha casa, que eu tenha o meu carro, que eu tenha o meu dinheiro para fazer, né, comprar ali as roupas, os sapatos que eu preciso. Enfim, é lícito tudo isso, tá? O que não é lícito, o que é errado, o que seria um pecado? É eu ter 50 pares de sapato, eu ter 30 calças jeans, eu ter 50 blusinhas, eu ter 30 edredons no meu guarda-roupa, enfim, eu ter tudo demais, enquanto tem tantos que não tem nada. Então, o excesso é pecado. O eu ter aquilo que na verdade não me pertence. Pertence ao meu irmão que não tem nada. Entenderam agora? Deu para conectar tudo agora? Então, o pecado está em eu ter muito mais do que eu preciso, enquanto meu irmão não tem nada. Tá? Então, aí é que está o erro. E qual é, então, o tema de hoje? A gente não tem o direito de acumular. E aí entra, né, a questão aí de um voto íntimo que a gente faz, muitos fazem e não percebem, que é ter, um exemplo aí dos edredons, né, dos cobertores que eu dei. Mora ali 3 pessoas na sua casa, 4 pessoas, você tem 30 cobertores no seu guarda-roupa. Porque você pensa, um dia pode faltar. Então eu vou ter 30, porque pode ser que um dia eu não tenha dinheiro para comprar o cobertor e eu vou precisar e não vou ter o dinheiro para comprar. Eu também já pensei muito assim. Então eu vou guardar isso aqui, porque pode ser que chegue o dia que eu precise e eu não vou ter dinheiro para comprar. Então olha o compromisso, né? Voto íntimo é isso. Olha o compromisso que eu faço comigo mesma de um dia não ter dinheiro, de um dia passar necessidade. Então viram? E pior do que um voto íntimo é o quê? É não crer na providência divina, que se acontecer realmente de um dia você não ter, Deus vai providenciar na sua vida. Deus vai ser providente. Então, além de ser um voto íntimo de que você vai passar necessidade, é também uma falta de confiança na providência divina. Então, olha só, 2 erros aí, né? Então, hoje, o nosso exercício vai ser desapegar. E nós vamos desapegar de bens materiais, aquilo que eu estou acumulando, principalmente o que eu estou acumulando por medo de um dia não ter, tá? Isso aí entra muitas vezes, teve gente que quando ali na infância, na adolescência, passou muita necessidade. Geralmente essas pessoas que hoje têm um pouco mais de dinheiro, guardam, porque elas têm medo de passar necessidade novamente. Então hoje você vai fazer esse compromisso de desapegar do que você tem em excesso, daquilo que você está acumulando por medo de passar necessidade, e você vai fazer a sua oração. Senhor, eu vou me desapegar. Nós somos 4 aqui na minha casa, 8 edredons, tá mais do que suficiente. Vamos chutando 10, vai, 10. Os outros 20 edredons, os outros 20 cobertores você vai doar, sem medo de que um dia você vai necessitar e não vai ter, tá? Então você vai ter que fazer isso em oração. Você que tem esse apego por medo, porque lá no passado você
viveu situações de necessidade, você vai fazer isso em oração, tá? E você vai ver o quanto que é libertador você desapegar das coisas que você tem acumulado aí. Depois você vai testemunhar isso. Então, esse vai ser um exercício que vai ser também de dias, tá? Mas comece hoje, não deixe para depois. Comece hoje. Enquanto eu tô falando, já tá vindo aí no seu coração o que você tem a mais e que você tá guardando por medo de precisar. Ou apenas porque o exemplo do sapato, né? Tem mulher que tem 50 pares de sapato, tem mulher que tem muito mais que isso, né? Mas o exemplo, né? Você tem ali 30 pares de sapato e tem ali, você usa 10, os outros 20 você não usa, tá? Então, assim, é um apego com coisas materiais. Uma outra coisa importante que você vai desapegar hoje, talvez seja o mais fácil para você fazer começando hoje, é coisa que tá quebrada, coisa que tá rachada, coisa feia, sabe, que já tá feio pelo uso, ou enfim, sabe, coisa assim que não traz alegria para você. Vai olhando aí, olha na sua sala, olha no seu quarto, olha na sua cozinha, o que que tem e que você olha e não traz alegria mais para você, tá? Então, coisa quebrada, ai, tá aqui porque eu vou consertar, mas faz 3 anos que tá parado ali, você nunca levou para consertar, ou você mesmo nunca consertou, tá? Então, das duas, ou você desapega disso hoje, dá para quem precisa, ou você conserta hoje. Leva, se for uma coisa que precisa levar para alguém fazer, você faz isso hoje, tá? Então, hoje você vai começar pelo que tá quebrado, pelo que tá rachado, pelo que tá feio, pelo que tá sem uso. Então, hoje você começa. E durante os próximos dias, você vai pegar tudo aquilo que é excesso aí na sua casa e vai desapegar também, tá? O que for de jogar no lixo, joga. O que for servir para outra pessoa, doa, tá? Mas faz esse exercício. E o principal e o mais difícil, mas não impossível, a partir do momento que você queira, tá? Deus vai te dar a graça. Deus vai te dar a graça de desapegar de sentimentos que não fazem bem para você. Culpa do passado, arrependimentos, mágoa com as pessoas, rancor, tristeza, tudo que é sentimento e que você sabe que não faz bem e que tá aí no escondidinho do seu coração, você vai desapegar também, tá? Por isso que esse desapego do que é material precisa ser com oração. Então, Senhor, enquanto eu me desapego aqui dos meus edredons que eu tenho a mais, me liberta e me cura do medo de eu passar necessidade um dia. Me cura, me liberta do trauma que eu tenho, da necessidade que eu passei com a minha família anteriormente. Senhor, eu sinto muita culpa pelo que eu fiz no meu passado e hoje eu acho que eu não sou merecedora de ser feliz, porque lá no passado eu cometi um erro grave. Então hoje eu vivo doente, hoje eu vivo ou doente fisicamente, ou doente emocionalmente. Por quê? Porque eu errei lá no meu passado e no meu inconsciente tem a ideia de que eu não posso ser feliz, eu não tenho o direito de ser feliz. Quantas pessoas que deixam de ter as coisas porque pensam assim, eu não mereço. Eu não mereço. Gente, não é por merecimento que a gente tem as coisas. Sejam as coisas materiais ou sejam as graças de Deus, não é por merecimento que a gente tem. Que merecer, ninguém merece. Mas é porque Deus é bom. É porque Deus nos ama.
e porque Ele tem desejos de prosperidade para nós. Prosperidade é a graça, é o favor divino, é a felicidade. Então, hoje, essa é a nossa reflexão, o nosso exercício. Vou colocar lá no grupo, tá? Mais detalhadamente. E é como todos os outros, né? Aí dos dias anteriores, é algo que começa a partir de hoje, não é somente hoje, a partir de hoje, tá? Então, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia. Anotem tudo no caderno de vocês, tá? Esse anotar é muito importante, gente. É muito importante. Se você ainda não está anotando, comece a fazer para você ver a diferença que faz. O pessoal da última jornada que está fazendo novamente, que na última jornada não anotou, não escreveu, faz essa experiência de agora você escrever todas as coisas para você ver o quanto faz diferença, tá? Então anota aí no seu caderno quais são os sentimentos que você precisa desapegar, quais são as culpas que você precisa desapegar, os medos, os rancores que estão aí no seu coração. E anota também, já o que você for lembrando, anota para você não esquecer depois, que você tem que desapegar das 50 xícaras que você tem lá no seu armário. Enfim, tá? Cada um sabe. Enquanto eu falo, você sabe. Deus já vai colocando aí no seu coração. Então, rezem ao Espírito Santo, ao anjo da guarda. Peçam a intercessão de Nossa Senhora. E vamos desapegar. Deus abençoe.